Estamos começando mais um programa de entrevistas e, para poder fazer uma análise do cenário atual, eu convidei representantes de 3 setores da cidade. O Avelino Lombardi, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Blumenau. Bem-vindo, obrigado pela presença aqui nessa entrevista. O Emílio Rosso e Pedro Funk, Associação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Empreendedores Individuais de Blumenau. Que honra a gente poder estar falando sobre toda essa pandemia e tudo que aconteceu a partir de um ponto de vista econômico, que é o que mais preocupa a nossa cidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou começar com a primeira pergunta, então, que é uma pergunta que todos fazem. Saúde ou economia? Como é que vocês viram uma situação tão inédita que nós passamos, que é a questão da pandemia e como afetou todos os setores da economia? Olha, da parte do comércio e da minha parte, a vida e a economia, em primeiro lugar, sempre a vida, né? Eu acho que nós não podemos prescindir disso, que cada vida é importante e é super importante. Então, primeiro nós temos, eu acho que como o Estado de Santa Catarina se portou e fez, foi o correto. Primeiro se preocupou com a vida, com a nossa vida, e depois com a economia. Eu acho que foi por aí. Uhum. Avelino, é a mesma opinião? A economia e a saúde, o nosso ministro da Saúde, da Economia, Paulo Guedes, ele tem uma colocação que eu acho muito bonita e, como sou fã dele, eu tenho seguidora, né? Ele fala que um avião, numa asa é a saúde e na outra asa é a economia. Então, ela precisa equilibrar isso, né? Eu também concordo com o Emílio, acho que é uma coisa importante que o Estado fez, foi começar cedo, fechar as coisas, né? O que ele demorou um pouco mais foi abrir o diálogo entre as entidades empresariais e o governo, como sempre, isso é uma coisa que não tem acontecido com a velocidade que devia ter, e para planejar o retorno. A verdade é que você tem um problema sério de saúde dentro do Estado, mas é preciso entender que não vamos criar um flagelo do desemprego também na frente. Mas, lógico, primeiramente, tem que se cuidar das pessoas, da saúde das pessoas, mas eu acho que o Estado, o poder político, ele precisa chamar sempre as entidades empresariais para começar a conversar o planejamento do reinício das atividades. Tem atividade que poderia ter começado um pouco antes, porque quando ele determinou que você tem uma indústria pode funcionar só 50% lá no início, uma indústria que depende do ramo de atividade, por exemplo, o madeireiro não consegue trabalhar com metade dos funcionários trabalhando, claro, não pode funcionar a empresa. Então, é preciso ter quem entende de economia, que são as empresas, são as entidades empresariais, poderiam ter ajudado sim nisso. Mas acredito que também foi uma decisão importante, fechar bem, tirar o movimento das pessoas da rua e, paulatinamente, começar a reiniciar as atividades, que eu acho que agora já estamos conseguindo começar alguma coisa. Mas o importante é o equilíbrio. E a gente percebeu que países como a Alemanha, né, nós somos colonização alemã, isso aconteceu de forma rápida, eficiente e também o retorno da economia foi mais rápido. Quer dizer, não foi a gente percebe que foi uma decisão acertada, pelo menos da forma como foi feita lá. Pedro, a tua opinião em relação à saúde ou economia, né? As pequenas empresas, nesse momento, acabam tendo uma certa flexibilidade maior que as grandes, né? Que têm uma estrutura maior. Como é que você sentiu isso? Até você tem uma empresa contábil, então, por parte dos clientes também sentiu, né? Consegue ter uma visão bem legal do dia a dia das empresas. Bom, Klaus, a vida em primeiro lugar, prioridade. Mas, bem como o Avelino colocou, precisa haver equilíbrio, saúde e economia, a vida. Mas, se houver só economia e só a vida e a economia estiver doente, as pessoas automaticamente vão ficar doentes. Então, as duas têm que andar junto, precisam estar sintonizadas. Agora, o reflexo para
pequenas empresas que a AMP representa, tem setores que não foram afetados praticamente. Como? Tem setores da economia que não foram afetados. Como, por exemplo? Deram bem na pandemia. Setor de alimentação, por exemplo, supermercados. Tem algumas atividades aí que representantes comerciais na área de alimentação estão faturando hiper legal. Mas, ao mesmo tempo, produtos que não são essenciais, por exemplo, vestuário, outros ramos, serviços, escolas particulares, escola infantil, elas estão tendo muita dificuldade. Então, depende do setor, cada setor teve seus reflexos. Muitos, inclusive, a gente percebeu, né, adaptando, nós temos uma tradição na indústria têxtil, então, confecção, acabaram direcionando a parte de produção para a questão de produção de máscaras. Isso a gente viu assim, em vários segmentos, inclusive também de estampa, mandando produzir as máscaras e daí colocando uma estampa, personalizando. Acabou também sendo uma estratégia de tentar se adaptar à situação, né? Avelino, você que representa, né, todo o segmento da indústria, como foi esse impacto através dos associados? Porque a gente teve muito desemprego. Desemprego não é bom para ninguém, porque a mão de obra ela é extremamente necessária para qualquer empresa funcionar. Na verdade, ela é a essência, né, de uma empresa, é a saúde dela. Há um plano de retomada no sentido assim dos empregos também, porque, é claro, tudo depende do motor permitir isso, né? Sem faturamento também fica difícil de se mexer, de fazer investimentos, enfim. Klaus e colegas, uma coisa é certa. O Brasil, por exemplo, o nosso governo que está aí, ele criou medidas paliativas que ajudou bastante. Aquela suspensão dos contratos. Então, no primeiro momento, não houve desemprego, porque o pessoal tinha ainda alguma gordura para queimar e também conseguiram suspender os contratos de trabalho, houve um entendimento entre tirou da mesa de negociação o neutro, ou, aliás, o que atrapalha, que é a legislação, que é os sindicatos, e a iniciativa privada pôde negociar diretamente com os trabalhadores. Acho que foi importante isso, né? E também a suspensão dos contratos, a medida provisória que veio suspender os contratos foi importante também. Não tenha dúvida nenhuma que Santa Catarina hoje já ultrapassa de longe mais de 600 mil desempregados, porque houve como é que eu vou dizer assim, tem setores que não voltou a trabalhar ainda. E não segurou até onde deu, mas não dá para segurar muito também. Então, aquelas medidas de início, que você botou o pessoal de férias, suspendeu os contratos de trabalho, você consegue se manter por algum tempo. Mas, se não houver, o comércio demorou para abrir. Se o comércio não compra, a indústria não fabrica. Então, não tem como... Uma coisa leva a outra. As duas coisas têm que somar juntas. Então, a retomada da economia ela está se dando paulatinamente. Acho que a gente já começa a ver um movimento de recuperação da economia. O segundo semestre certamente será melhor do que o primeiro semestre de 2000, mas a recuperação mesmo, ela vai se dar a partir do ano que vem. Não tem como fazer milagre, não tem. Não há, por exemplo, por parte dos órgãos governamentais, uma preocupação em efetivamente ajudar, porque tu não vê nenhuma medida de redução de custo do Congresso Nacional, que poderia ter ajudado muito nisso, porque eles têm lá auxílio paletó, auxílio combustível, auxílio apartamento, auxílio um monte de coisa, mas não se colocaram à disposição para diminuir os custos também. Nós pedimos para transferir as eleições para 2022, juntando com aquela que já vai haver lá, mas também nós não fomos atendidos. Então, é um custo que nós vamos ter agora com as eleições, que precisaríamos ter. Poderia ser transferido as eleições, ou, melhor ainda, juntado com a eleição que vai haver em 2022. E aí você conseguiria pegar esses recursos que você vai gastar nessas eleições e você conseguiria auxiliar mais os órgãos de saúde,
para enfrentar a pandemia, e também o socorro emergencial nas empresas que tem que haver. O Estado liberou uma série de recursos para as empresas, mas na ponta não está chegando. Para você ter uma ideia, por exemplo, o governo liberou as micro, pequenas empresas, e aí o colega pode falar isso, e o Pedro. Então, só que na ponta não chegou. Mais de 80% dos micro, pequenas empresas e o MEI não recebeu nada. Então, a burocracia é muito grande e o banco quer garantia. O banco não vai prestar se não tiver garantia, né? Então, isso demora um pouco para se efetivar esses benefícios que vêm do Estado. Mas o que mais preocupa a gente, no sentido, nesse momento, é que não houve, por parte dos órgãos governamentais, uma vontade explícita de efetivamente ajudar, protelar os impostos, fazer como é que eu vou dizer assim, diluir isso em quantidade de pagamentos muito grande. Está sendo feito uma coisa, mas muito pouco. Nós mesmo na CIB, nós conseguimos uma liminar para protelar os impostos federais e por 2 meses. Foi um ganho grande, mas daqui a pouco tem que pagar também. Então, os recursos que estão sendo destinados para o enfrentamento da pandemia para as empresas, eles estão vindo, mas está muito demorado e a burocracia é grande e as garantias também são difíceis das empresas ter. Mas eu acredito, sim, numa retomada agora paulatina disso, né, devagar, mas está sendo recuperado. O segundo semestre deve recuperar melhor, mas a recuperação efetiva é a partir do ano que vem. Perfeito. Emílio, como é que ficou a questão do comércio? Quer dizer, foi um dos últimos, né, a serem liberados, também é aquele que acaba causando ou agregando mais pessoas, né? Quer dizer, isso com exceção de eventos, porque eventos, a característica é um grande número de pessoas, mas o comércio é um dos que sentiu, porque tem o aluguel, tem os funcionários e tudo ficou absolutamente parado. As indústrias ainda puderam, né, tiveram alguma flexibilização para uma parte da equipe trabalhar, etc. Claro, todos tiveram prejuízo. Como é que isso foi para vocês? Como é que o segmento está trabalhando nessa recuperação? Olha, o que a gente está trabalhando, todos estão tentando. Eu sempre digo o seguinte: recuperar o que passou vai ser praticamente impossível. Não tem como tu voltar lá para tentar faturar mais do que tu normalmente faturasse ou faturarias para recuperar o passado. Isso que é água morta. Eu hoje, olhando a recuperação, o que me impressionou, porque durante o fechamento do comércio, o que me preocupava muito era a reabertura das lojas, de uma grande parte não reabrisse, sabe? Que ficaram, quebrou, tal, não abre mais. Isso não aconteceu, principalmente ali em Blumenau, né? Então, me chamou a atenção que todo mundo lutou, abriu e agora vai. Claro que os tempos difíceis nós vamos ter pela frente. Eu tenho certeza que é o ano todo agora. Mas qualquer coisa de melhora, se vem bem, a coisa é ano que vem, olhe lá. Né? Isso que o Avelino estava falando, que o governo destinou um dinheiro que não chega nunca. Agora, lendo nessa semana, que o governo está avalizando, garantindo o empréstimo para aquele micro e pequeno empreendedor, aí eu acho que agora sim o dinheiro vai sair. Porque o banco não vai emprestar. A história do banco é velha. O banco gosta de emprestar para quem não precisa. Certo? Ele não quer emprestar para quem precisa e corre o risco de depois não conseguir pagar. Então, agora, com a garantia do governo, eu acho que agora o dinheiro na ponta vai chegar porque o banco está garantido. Então, olhando por esse lado, acho que agora a recuperação começa a melhorar. Porque se o pequeno não conseguir pegar esse dinheiro para capital de giro, para sobreviver e conseguir, vamos dizer, até chegar em setembro, que a coisa eu acho que daí já está tudo andando normalmente, e para um Natal melhor, que é para nós, né, a melhor período. Então, a esperança é grande de nós melhorar. Inclusive, o comércio acabou perdendo datas assim, muito importantes, né? Como
o Dia das Mães, e agora, claro, chegando também em junho, mas, de certa forma, acabou afetando. E também, claro, lembrando a Páscoa, que a gente fala de comércio, mas o produto que é vendido é feito a partir da indústria. Então, acabou pegando-se um período bem complexo, né, de boa safra, vamos dizer assim, do comércio. Tinha loja que não podia abrir, quer dizer, ficou restrito ao supermercado. Tanto é que, se olhar os índices do crescimento do supermercado, foi algo fenomenal, nunca visto. Quer dizer, o pessoal estava ali. Apesar de que os números que eu tenho do mês de maio, de grupos de comerciantes amigos, foi muito bom. Então, sabe, dá para ver que o dinheiro está aí. Então, agora é uma disputa em disputar esse dinheiro que está represado, que está na mão da população. Porque aquele dinheiro que o governo distribuiu, quer queira, quer não queira, esse vai tudo para o comércio. E como são pessoas simples que não têm dinheiro, isso bateu na mão dele, vai para o comércio imediatamente. Né? Ele não vai gastar, ele vai gastar, não tenha dúvida. Eu estive lendo hoje e ontem que eles vão dar mais parcelas daquele tal de 600. Isso vai ajudar o comércio do Brasil, não tenha dúvida. Mais duas, né? Mais duas, isso. Pedro, a tua avaliação também é a mesma? Bom, todas as empresas, sempre o objetivo é produzir, vender. Né? E que a roda gire automaticamente, de uma forma muito natural. Chega momentos aí que as empresas precisam de crédito, quando o seu próprio fluxo de caixa não consegue suportar as demandas diárias. Obviamente, o dinheiro, os empréstimos, financiamentos, a taxa de juros justos, por enquanto, não estão sendo ofertados. Está sendo ofertado vários empréstimos, várias opções, mas tudo com taxa de juros que praticamente a pequena margem que as empresas têm vai para a despesa financeira. Então, isso é fato hoje. Tá? Então, o que nós estamos esperando a essa altura? A liberação do PRONAMP. O PRONAMP é aquele projeto de lei onde o governo está colocando como fundo garantidor 15 bilhões, 900 milhões em garantia. O governo estima-se que vai ser disponibilizado em torno de 200 bilhões de reais no mercado, considerando uma inadimplência em torno de 8%. Então, esses 8% iriam cobrir aqueles 15, quase 16 bilhões de reais. Parece que a partir de semana que vem ou do dia 15 vão ser começados a assinar os primeiros contratos. Estive falando hoje com um gerente de cooperativa, ele colocou o seguinte: as cooperativas têm regras particulares. A PRONAMP está vinculada à taxa Selic, e as cooperativas são regidas pelo financiamento via CDI. Então, isso precisa ser regulamentado, mas eles também vão atender as empresas. Outra demanda que as empresas precisam ter, houve parcelamento ou postergação dos parcelamentos das empresas que eventualmente têm. Só que elas foram prorrogadas para dentro desse ano ainda. Entendemos que o prazo é muito curto. Essas parcelas, porque o que acontece? A partir de outubro, novembro, dezembro, as empresas têm que pagar 2 parcelas. Entendemos que essas parcelas deveriam ter sido colocadas no final do contrato. Tá? Porque imagina-se que dificilmente as empresas vão ter fluxo de caixa para conseguir suportar isso aí. A mesma coisa que nem nos impostos. O ICMS foi prorrogado por 60 dias, 3 meses, 90 dias, e alguns impostos federais por 180 dias. Mas tudo isso vai vencer dentro desse ano. Então, esse prazo deveria ter sido postergado um pouco para frente, que seria um autofinanciamento. Isso são demandas que estamos pleiteando para que realmente as empresas tenham fluxo de caixa e consigam suportar esse período. Afetou as empresas a nível mundial. Agora, realmente, no mês de maio, a apuração dos faturamentos que a gente está fazendo aí das empresas, de vários setores,
vários setores e vários patamares de faturamento, vários enquadramentos. O faturamento de maio realmente surpreendeu. Em relação a abril, realmente foi fraco, mas, no geral, maio, o faturamento estava quase normal. Olha, que interessante. Pode ser que seja um reflexo do voucher, R$600, que realmente fez esse dinheiro girar no mercado, no comércio, que realmente é o objetivo, gastar esse dinheiro dentro das empresas de Blumenau, gastar nos bairros, fazer esse dinheiro circular nos pequenos negócios. Então, isso realmente teve um reflexo muito positivo. Isso deu para perceber nos números das apurações que estamos tendo agora na apuração dos impostos. E agora tu até tocasse num ponto interessante, né? Gastar aqui na nossa cidade, investir aqui na nossa região. O que vocês veem que existe a campanha, né, do próprio CDL, compre aqui, Dia dos Namorados, privilegie o comércio local, e de uma forma geral, tomando como referência a indústria, as grandes, pequenas e médias, o comércio, o que vocês iriam assim, olha, para a gente conseguir bons resultados, a gente precisa disso, da população, e a gente precisa também que o governo municipal ou o governo estadual, eles possam ajudar com isso ou com aquilo. Começando, talvez até pelo âmbito municipal, que é a nossa cidade aqui que a gente vive, né? As duas entidades representam Blumenau, e Blumenau, claro, ele tem esse protagonismo regional, mas começando pelo Lombardi, na sua avaliação, de que forma a gente poderia retomar melhor e o que nós precisaríamos contar? Certamente, o Vale do Itajaí, Blumenau, nós somos uma cidade de um povo empreendedor. E muitos nichos de mercado vão aparecer agora porque nós tínhamos uma tecnologia no mercado, mas não sabíamos utilizar com a intensidade ou não estávamos utilizando com a intensidade que poderíamos estar utilizando. Então, muitas coisas vão acontecer nessa área. Uma outra coisa que vai ocorrer também, as empresas serão mais criteriosas na compra. Nós precisamos valorizar o produto local, o produto brasileiro. Nós temos uma mania, não é só nossa região, aqui e o Brasil como um todo, tudo é comprado na China. Só que todo mundo sabia que a China vendia até no passado, pelo menos, o da China era coisa ruim. E aí foram se acostumando com aquilo, tudo era meio de China. Então é preciso, como é que nós podemos importar uma máscara, gente, para se proteger de um vírus da China? Se nós somos um polo têxtil fortíssimo no Brasil, o Blumenau, o Vale do Itajaí, isso é uma vergonha para nós, importar uma máscara do exterior, porque não temos capacidade de fazer. Olha a VEG agora o que fez com os respiradores, está produzindo respirador com uma intensidade grande. Tem empresas aqui da nossa região, Jaraguá do Sul, fabricando uma outra empresa, que não é a VEG, fabricando respiradores também. Então, a nosso comércio local, a nossa indústria, valorizar o que é nosso. Mas o camarada, a gente se acostumou, aí não vou culpar só os outros também, a gente se acostumou com o produto importado. Não é bem assim a coisa. A gente precisa valorizar a nossa gente, o nosso comércio do bairro, por exemplo. Por que eu preciso ir no centro comprar? Posso comprar aqui na minha loja, que fica perto da minha casa? Então, essa valorização eu acho que vai haver, viu, Cláudio? Sinceramente, acredito que vai haver. Então, é preciso mudar a nossa forma de agir, que quem muda a coisa é a população. Nós temos que parar de comprar. Por que o Emílio vende uma coxa ou na loja dele, lá na Flamingo, por 200 ou 300 reais, e o da minha esquina aqui, vem aqui na minha casa me pegar por 50 pila, ou 30 pila, ou 20? Porque não tem imposto, porque ele é clandestino, porque é um produto pirata. E a população também fala, mas nessa hora ela não valorizou também o que é certo. Os impostos que uma loja que está aberta, pagando municipal, estadual, pela mercadoria que ela compra, com os impostos em cima, do que vender na clandestinidade, do que vender com o produto pirata.
Isso também, a cultura nossa é preciso mudar também. Mas eu, sinceramente, acredito, viu, Klaus e meus colegas, que a nossa cultura deve mudar. Acho que vai haver, sim, novos nichos de mercado. A tecnologia vai ser uma coisa que vai ser usada com cada vez mais intensidade. Aqui não é só na nossa região, nós somos uma região diferenciada, o Vale do Itajaí, Santa Catarina é um estado diferenciado porque tem uma economia diversificada e ela está tendo condições de recuperar melhor. Ela fechou antes e agora está abrindo antes também. Então, ela pode e consegue se recuperar sim. Agora, nós, a população, precisa entender que ela precisa sentar e conversar. Nós temos uma estrutura da prefeitura muito inchada, ela não precisa desse tamanho que ela poderia, do que arrecada, investir mais na nossa cidade, recursos da cidade que arrecada aqui. A nossa Câmara de Vereadores é uma vergonha, 34 milhões por ano para manter uma Câmara de Vereadores como nós temos. Isso não pode mais acontecer. A gente não pode pensar nisso mais. Tem que cortar os nossos deputados, tudo. A gente precisa fazer um plano de ação no sentido de valorizar o que é nosso e valorizar o que nós pagamos, os nossos impostos. E aí nós vimos o Santa Catarina, por exemplo, ela é o 6º estado arrecadador de imposto, mas é o 24º estado para receber recursos federais. Então, isso tem que mudar isso, porque nós ficamos à mercê de sustentar estados que não arrecadam, mas que têm uma força política maior e acabam levando os recursos para lá. Isso a gente tem que parar de fazer isso. A gente precisa conversar, isso aqui muda a população, não é o Emílio, o Lombardi, o Pedro e o Klaus que vão mudar. Nós vamos ajudar, sim, também, através das nossas entidades, uma união maior entre nós mesmos, mas a população tem que, culturalmente, entender que ela precisa mudar. Ela precisa exigir mais. Nós vamos ter agora, infelizmente, provavelmente, a eleição não foi alterada, e se nós tivermos a eleição, que talvez não seja em outubro, seja um pouco mais para frente, mas é a hora de pensar. Eu vou votar em quem? Um cara que tem um projeto para a minha cidade, que tenha uma estrutura de poder público menor e com os recursos que nós arrecadamos, que não é pouco, é uma fábula de dinheiro, retorne uma velocidade maior para nós e tenhamos recursos próprios para investir na nossa cidade. Não é só tomar dinheiro de fora, não. Eu sei que tem dinheiro de fora e nós ainda, Blumenau, ainda tem uma capacidade de pagamento, uma capacidade de obtenção do empréstimo, que tem crédito também, mas, embora nós vamos ter que pagar isso tudo aqui. Só que o que nós arrecadamos deveria sobrar uma parcela significativa para investir na nossa cidade. Mas acredito na recuperação, acho que vai haver novos nichos de mercado, acho que o emprego da tecnologia vai ser uma coisa intensificada, o e-commerce vai ser uma coisa também que vai ser intensificada, mas acredito que a população também vai começar a valorizar mais o que é nosso, é feito aqui, fabricado aqui, e chega de comprar produto pirata. Vamos comprar produto que está dentro da nossa loja, que o proprietário abre a loja no horário certo, está lá à disposição da população, né? E comprar, o preço é mais caro do que paga imposto, senão ele também teria um preço igual àquele clandestino que tem lá. Isso quando não compra um produto pirateado de uma marca da nossa região. Né? É isso mesmo, que é pior ainda. Né? Emílio, na sua visão, assim, em relação à retomada, quer dizer, a gente falou, o Avelino falou sobre a questão de valorizar nosso produto, valorizar nosso comércio. Como você sente isso no dia a dia, na loja Flamingo, que é uma loja que está bem lá ali no centro da cidade, dessa retomada, da percepção das pessoas em valorizar os produtos aqui da nossa cidade? Olha, Klaus, o que eu tenho sentido, porque nós temos lojas em várias cidades aqui do estado, que a população, em termos gerais, ela está seguindo para esse caminho. Uhum. Eu quero produtos de Santa Catarina. E os produtos que a Flamingo vende, 90% são fabricados em Blumenau. Uhum. Em Blumenau, não, em Santa Catarina. Então, para mim... Lá não tem produto pirata, né? Não, não. Com certeza. Mas a gente sente
que o pessoal está começando a valorizar produto feito na casa, na região, no estado de Santa Catarina, sabe? Se nós colocarmos um produto feito no Paraná, junto com o de Santa Catarina, a gente sente que o pessoal quer prestigiar o produto feito de Santa Catarina. Nós temos que ser, e isso me deixa muito feliz, porque a gente sente agora que o catarinense está ficando mais bairrista. Ele prestigiar o produto dele, o nosso produto feito aqui. Então, isso, para a economia do Estado, para a economia do município, é excelente. Então, eu até conclamo o comerciante em geral que prestigie o industrial de Santa Catarina. Porque tem uma coisa que, na minha vivência, que já é bem tempo, com muito tempo, que a nossa imagem no Brasil é de que nós somos pessoas com qualidade. O que a gente faz bem feito. Isso não é só no produto, isso é no serviço, é em tudo. Eu vou falar de uma experiência pessoal. Nós já fizemos, Cindy Loja de Blumenau, 2 vezes o Congresso Nacional dos Sindicatos Patronais do Comércio. Isso são em torno de 800 pessoas. Então, quando a gente ia pleitear isso, e normalmente quem pleiteia são as capitais no país. Ou, vamos dizer, São Paulo, uma cidade como Campinas, são mega cidades, mas 99% são capitais. E quando o Blumenau pleiteava, eles diziam, vamos fazer lá porque os alemães sabem fazer. Eles vão fazer o capricho. E depois, a gente avaliando com pesquisa como é que foi, é exatamente isso. É a qualidade do que a gente faz. Então, isso é fundamental. E isso nós, catarinenses, então temos que transportar para tudo. Aquela loja ali, no meu bairro, aquele armazém, aquela padaria, aquela churrascaria, sabe, é o que tem de melhor. Eu tenho que prestigiar ele. Ele é meu vizinho, ele está aqui junto comigo. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a roda da economia da cidade e depois do Estado vai rodar. E todos vão ganhar com isso. Nós vamos ter daí melhores escolas, melhores estradas, melhor medicina, nós vamos ter tudo. Isso se o dinheiro voltar para cá, né? Como deveria. Porque muitas vezes acontece isso, né? A gente acaba estimulando tudo e a gente acaba não tendo o retorno que meio que deveria ter por direito. Klaus, se for um retorno de governo, com certeza, nós nunca vamos receber o que nós merecemos e o que nós achamos que merecemos. Mas nós temos que lutar com as armas que a gente tem. Claro. Pedro, a tua visão como representante, né, das micro e pequenas empresas, como é que tu avalia o trabalho local para que a gente consiga trazer mais desenvolvimento para os nossos bairros, para as nossas cidades, para a nossa região? Afinal, também, apesar da gente estar falando muito de Blumenau, mas a gente acaba dependendo, né, de toda a região do Vale do Itajaí e a gente se completa muito bem. Bom, creio que a retomada da economia local, todo o Vale do Itajaí, Santa Catarina, no estado, ela vai ser de uma forma fácil. Porque o que Blumenau tem de melhor hoje? As pessoas, mão de obra qualificada, pessoas comprometidas, como um todo. Nós temos tecnologia nas nossas empresas, nas nossas indústrias. E o blumenauense, ele sabe se moldar muito fácil na nova situação. Nós somos calejados. Então, creio que Blumenau vai ter, toda a região aqui, vamos ter uma retomada fácil. O bairrismo é muito importante, do jeito que o Emílio colocou. O melhor exemplo do bairrismo, eu vejo a própria Oktoberfest, chopp. Quando começamos a produzir o chopp local, o blumenauense comprou a ideia. Qualidade, bairrismo, vamos prestigiar o que é nosso. Então, eu acho que esse é hoje o exemplo mais fácil e mais típico que nós podemos afirmar. O bairrismo, quando a pessoa
O pessoal, a cidade toda compra a ideia. E isso vale como um todo, todas as mercadorias que nós temos em Blumenau. Vejo também, hoje, algumas obras andando, graças a Deus, a 470 está andando dentro de toda aquela crise que tanto se fala, que realmente existe em parte, né? Ela está andando, isso também é uma importante obra, ela gera esperança, porque o povo precisa de esperança. Mesmo as lojas, agora as lojas abertas, algumas de repente não vendendo conforme as suas metas, mas pelo simples fato dela estar aberta, pelo simples fato de haver movimento nos bairros, haver movimento aqui no centro da cidade, ela gera esperança. A esperança é fundamental para a retomada das atividades econômicas e creio que realmente vamos passar isso aqui com não mares muito turbulentos, águas mais mansas. Perfeito. Bom, para a gente poder encerrar também a entrevista, o que a gente está, nesse momento, fazendo uma teleconferência, né? A gente está utilizando a tecnologia, talvez muito mais do que a gente estava usando antes. Estamos redescobrindo cada vez mais os potenciais que nós temos através da internet e de tantas ferramentas, seja pelo simples celular, simples entre aspas, né? Até às vezes a gente tem que lembrar que dá para usar para ligar também, né? Porque hoje em dia praticamente se utiliza como uma ferramenta de trabalho. Inclusive alguns amigos até falam: olha, deixei de usar o notebook, estou usando só celular. Então é uma revolução impressionante. No dia a dia dos negócios, vocês utilizam muito ou percebem assim que os associados de vocês destacam o uso da tecnologia para resolver, que nesse caso da pandemia, a gente está falando disso tudo, mas é interessante analisar que foram praticamente final de março, metade de março, né? Abril, maio e agora começando junho. Então, de certa forma, 2 meses, praticamente 3 meses, que mudaram de uma forma assim profunda, né, o mercado. E a tecnologia tem sido um dos pontos fundamentais. Como é que vocês veem e de que forma agilizou para vocês recursos como esse, né, os encontros virtuais, as reuniões virtuais, a utilização do comércio eletrônico, que também teve um outro patamar, o delivery, no caso do segmento gastronômico? Olha, eu vou te dizer uma coisa para ti, Klaus. Eu tenho, desde que começou a pandemia, eu tive um probleminha de saúde também no começo do ano, e aí estou bem recuperando agora, mas eu fiquei só na minha casa. Uhum. E eu sou vice-presidente da região sul, para a região sul da minha federação, das empresas de aceio e conservação, sou vice-presidente da FENAVIST também, que é da empresa de segurança privada, e sou presidente do sindicato das empresas de aceio de Santa Catarina e da CIB. Todas as minhas reuniões foram feitas com o uso do videoconferência. Nós constituímos um comitê de crise, logo que começou a pandemia, e nós falamos com o Ministério da Economia toda semana. Graças a Deus também que o Paulo Guedes ele tem uma cabeça iluminada, e ele é um homem da iniciativa privada. Ele é um cara que ele quer a liberdade de empresa de negócio. A economia tem que ser livre, tem que ser compra, venda e tal. Não tem esse negócio de regulação muita, né? Ele quer desregular a economia. Então, a facilidade que a tecnologia nos proporcionou, os próprios técnicos, que, por exemplo, os consultores, os técnicos especializados e tal, eles estão hoje fazendo... É verdade que hoje tem tanta live que a gente até nem consegue acompanhar. Dá conta, né? Dá conta. Mas, efetivamente, essa ferramenta veio para ficar. Uhum. Eu, por exemplo, tenho uma reunião todo mês, São Paulo e Brasília e tal, às vezes é mais que uma. Então, eu estou agora gesticulando, fazendo a gestão, fazendo a gestão para que seja online. Quer dizer, você ganha tempo, você consegue falar com todas as pessoas que você precisa e a velocidade com que as informações você recebe e transmite. Então, está falando com uma autoridade que está lá, que tu levarias um tempo maior para chegar nele.
porque você teria que fazer uma reunião, mandar uma correspondência, fazer um ofício, etc. e tal. Então, eu estou muito contente, acho que realmente essas ferramentas de comunicação, essas ferramentas de trabalho agora, o trabalho home-work, que é uma coisa que não tem mais volta, isso vai continuar. Eu mesmo tenho meu pessoal que trabalha na área que são técnicos de eletrônica, eu trabalho com muita tecnologia, que eu sou de empresa de segurança privada, mas também uma empresa de segurança eletrônica. Então, eu faço esse trabalho dos técnicos talvez com online, né, com o homework, os nossos técnicos estão em casa trabalhando. Então, uma série de pessoas. Então, facilitou bastante e vai facilitar cada vez mais. Isso também acho que vai ser intensificado a utilização da tecnologia. Pedro, para ti, como é que tem sido a questão da tecnologia e como é que você vê hoje, durante essa pandemia, a utilização e, de uma forma geral, nos associados? Bom, a tendência estava sendo desenhada que todo formato dos negócios ia partir para a tecnologia. O que aconteceu com a pandemia? Foi antecipado, tá? De uma forma muito rápida. Ontem à noite, eu também estou como vice-presidente da região sul da CONAMP, da Confederação Brasileira das Micro e Pequenas Empresas, e ontem à noite, numa reunião, um senhorzinho, um senhor de idade, de 80 anos, também membro da diretoria, lá do Pará, Belém. Ele disse que ele se forçou a aprender a tecnologia de ferramentas de videoconferências. E antes essas reuniões sempre eram presenciais. Então agora tudo via videoconferência, cada 15 dias. Então antes cada meio ano a gente se reunia e de uma forma, mas agora cada 15 dias tem muitas decisões que têm que ser tomadas. Então a pandemia realmente antecipou a tecnologia e as micro e pequenas empresas, as empresas no geral, elas estão aplicando também essas ferramentas porque elas estão descobrindo que podem economizar, de repente, com lojas virtuais, ajudar a implementar lojas virtuais que vão começar a não precisar mais ter um estoque muito grande de mercadorias, diminuir os espaços físicos, que vai diminuir o aluguel delas. Todo um formato. Então, a tecnologia realmente ela é fundamental nos negócios, tanto para as pequenas como para as grandes empresas. E isso agora foi provado, é possível. Emílio, para você, dentro do segmento do comércio, também teve um impacto que deu para sentir em relação ao uso da tecnologia? Sim, claro. Eu acho que o Pedro acabou de falar. Nós antecipamos, vamos dizer, mais democraticamente, vamos dizer, venda via Zap. Isso a gente fazia. Nossas vendedoras faziam. Mas ainda era nem todas acreditavam naquilo. Certo? Hoje, a vendedora que não tiver Zap, ela não vai vender. E se ela não vende, não ganha comissão, não fatura. Então, hoje, isso está disseminado entre as lojas. Não, eu estou falando da minha, mas isso é geral. Se tu ficar na loja esperando para o cliente vir, eu sugiro fechar, sabe? Porque não vai sobreviver. Então, quem não usar a tecnologia, vamos dizer, reuniões. Nós já trazíamos todas as gerentes para a nossa loja de Itapema, isso tu corre risco, elas correm risco, e claro que aí a empresa também, de estar na BR-101, para cima e para baixo. Nós temos loja desde Criciúma, Chapecó, Joinville, quer dizer, isso tudo é um risco, hoje tu não. Simplesmente marca uma hora e todo mundo participa. É claro que nas primeiras 2, 3, a cada reunião que a gente está fazendo agora online, a coisa está melhorando, sabe? Então, isso é um aprendizado para todos nós. A gente está aprendendo a usar ainda, né? Claro, eu também me bati um monte, até que para mim ficou uma coisa fácil. Mas isso faz parte e nós não temos como escapar disso. Eu acho até que foi bom. Sim, e nós, verdade. como o Pedro falou, daquele pessoal, alguém de 80 anos. Meu Deus, que coisa genial! Então, nós precisamos realmente usar a tecnologia, as facilidades que ela nos traz. Perfeito. Eu gostaria de mais uma vez agradecer, né, a oportunidade de a gente poder compartilhar as ideias de vocês, o trabalho.
e destacar a importância, né, do associativismo, que tem um destaque aqui em Blumenau. A gente tem várias entidades, né, que fazem um belo trabalho. A própria BR-470, né, o andamento, foi uma cobrança insistente de tantas entidades aqui, e eu tenho certeza que se não fosse essa persistência, essa luta, talvez a gente não estaria nem na metade do que está, e está longe da gente estar satisfeito do jeito que está. Então, sem dúvida, é um trabalho muito importante que vocês fazem, representando, né, todos os setores econômicos, e os setores econômicos é o que trazem renda, é o que traz o emprego, é o que permite que a gente sobreviva, não só com decência, mas que a gente possa crescer. Com certeza. Ótimo. Nossa união tem que ser cada vez maior. Nossa força está na união, né, Glaucio? Com certeza, a gente faz isso. Acho que essa pandemia é interessante, né? A gente sempre costuma analisar as enchentes, elas destruíram fisicamente, mas a retomada foi muito mais rápida e talvez até, não sei se dizer menos impactante, né? Porque quem teve prejuízo com perda de material, estoque, foi complicado, quem perdeu vidas também, mas ele teve um impacto assim que a gente não imaginava que ia ser tão profundo, né? Porque, na verdade, isso aqui é tudo coisa nova, né? Nós estamos aprendendo um novo jeito de viver, um novo jeito de fazer negócios, um novo jeito de trabalhar. Quem não está sentindo saudades da vida social? Sábados, aquelas feijoadas, churrascos, entidades beneficentes. Como é bom, gostoso. Então, tudo isso aí foi limitado agora. Então, estamos se adaptando a um novo estilo de vida. Uma palavra final, Avelino? Eu quero agradecer o espaço da nossa entidade, assim. Cláudio, é importante essa conversa, né? As entidades empresariais também, eu acho que depois dessa pandemia, nós vamos se unir cada vez mais, porque as pessoas, os associados, vão valorizar o trabalho das entidades cada vez mais. Elas sabem que quando você consegue se juntar com um problema, e o problema é semelhante para um monte de pessoas, a facilidade é maior você conseguir uma solução imediata. Então, isso é importantíssimo também para nós. Logicamente, nós sabemos que não adianta pensar numa normalidade, porque enquanto não aparecer a vacina, o vírus vai continuar por aí. Então, aí há uma insegurança das pessoas. Mas é importante que a gente vai a cada dia, vivendo um dia de cada vez, mas buscando soluções em conjunto. E nós temos conseguido, acho que a economia está se recuperando, vamos ter uma melhora um pouco mais na frente, no segundo semestre, o ano que vem deve retomar quase que uma normalidade, mas a importância é preservar as vidas, cuidar da higienização e ter um trabalho voltado para nossas comunidades, valorizar a nossa saúde. E, por exemplo, agora nós tivemos um modelo aqui da saúde, porque nós tivemos com essa afastamento das pessoas, nós não tivemos estrangulamento nas nossas UTIs dos hospitais, né? Tivemos condições de atender todo mundo e estamos tendo condições de atender todo mundo, porque o pico da pandemia ainda não chegou. Ela está se aproximando, porque agora vem a época fria, né? Mas seguramente nós vamos passar por essa e vamos sair mais fortalecidos ainda. Podem ter certeza disso e obrigado pelo espaço e pelo companheiro de bater papo junto com o Emílio e com o Pedro, é muito bom sempre. Pois é, o Emílio nem ofereceu um cafezinho, acho que é por causa dessa história ali do Covid, né? A vontade era grande. Eu quero também agradecer, Klaus, como representante do comércio, que a gente tem a oportunidade de falar, de trocar ideias, agradecer a gentileza do Avelino, que ele é sempre muito simpático, o Pedro, que é um prazer estar junto com ele, e dizer que o comércio nós vamos recuperar. Isso é uma coisa, quando tu falou em enchente, todas essas dificuldades faz a gente ficar mais rijo, a gente fica mais valente, a gente fica mais, sabe, a gente luta mais. Então, eu tenho plena certeza, eu não acho coisa nenhuma, eu tenho certeza que isso que nós estamos vivendo hoje vai nos fortificar. E nós vamos... a Flamingo tem 70 anos esse ano, agora em julho.
faz 70 anos. Isso não foi porque eu sou bonitinho ou sou feio. Isso é porque a nossa família trabalha, apanha, mas não se entrega nunca. Então, sabe, isso é uma coisa do blumenauense, do catarinense, nas dificuldades que a gente mostra que a gente é valente. Então, acredito plenamente que nós vamos passar por essa e vamos sair muito mais fortes. Um abraço. Bom sempre ouvir palavras de otimismo, né? E isso deixa, eu acho que para quem assiste essa entrevista, de que realmente, apesar das piores dificuldades, mas a gente fala de vírus, então a gente passar por problemas, enfrentar e conseguir vencer eles, não deixa de ser um anticorpo, que a gente já tem o anticorpo da enchente, né? Já tem agora o anticorpo de deslizamento também, que foi uma surpresa catástrofe de 2008. Passamos, nos recuperamos, e agora estamos nessa dali, e estamos nos adaptando, e com certeza aí com o trabalho de vocês representando a nossa economia, e que não é um trabalho fácil, né? A gente se dedicar e, às vezes, deixar o seu negócio de lado para poder realmente trazer esse retorno para os vários setores, mas é um trabalho de dedicação e que a cidade, se a gente se recupera, se a gente se dá bem, é porque também tem muita gente atrás envolvida que faz isso acontecer.